Então, nós vamos falar sobre o programa Mais Professores para o Brasil. E essa palestra se propõe a refletir sobre a cooperação federativa como elemento essencial para a efetividade das políticas públicas educacionais, destacando a importância da articulação entre União, Estados e municípios na construção de estratégias que garantam a qualidade e a equidade. A Mariana Nascimento Giacom, que já está conosco aqui no palco, é coordenadora do programa Mais Professores do MEC, especialista em gestão escolar e engenharia de materiais pela USP, licenciada em matemática, foi professora dos anos finais em Pernambuco e atuou na implementação do programa de alfabetização na idade certa, em regime de colaboração com os 224 municípios da SEDUC de Piauí. Mariana, seja muito bem-vinda. Bom dia. Ainda bom dia, porque sei que estamos todos esperando pelo almoço, mas prometo que a fala vai ser breve. Eu espero que seja importante, consiga tirar muitas das dúvidas. Agradeço esse importante espaço de diálogo que o Ministério da Educação tem com os municípios do Estado de São Paulo, para que a gente possa falar um pouquinho desse importante programa em regime de colaboração, com ações estruturantes para os professores. Então, agora pela manhã, a gente teve uma série de falas sobre financiamento, sobre recursos financeiros na escola, sobre a equidade também. E o que todas as políticas educacionais para a aprendizagem têm em comum? Elas dependem de um bom professor, uma boa professora em sala de aula. Então, para a gente pensar em como essas ações, de fato, vão chegar para os nossos estudantes, é esse profissional que vai estar em contato direto com o nosso aluno, com o aluno de cada um de vocês. Então, é importante que esse profissional ele seja bem selecionado, bem preparado e valorizado também. O professor, ele é o fator intraescolar mais responsável pela aprendizagem dos estudantes. E quando a gente fala de estudantes vulneráveis, de estudantes que têm uma necessidade diferenciada para essa aprendizagem, cada um com as suas respectivas, necessidades, ele é também o que mais constitui, o que vai mais contribuir para isso. Então, a gente ter esses profissionais bem selecionados e preparados na rede é muito importante. Nesse contexto, o Ministério da Educação criou, então, o programa Mais Professores. Ele é constituído por 5 eixos estruturantes, cada um deles articulado e pensado desde a atratividade do profissional para a carreira docente, com um pé de meia licenciaturas, que oferece uma bolsa para os estudantes ingressarem e cursarem um curso de licenciatura presencial. Depois, o que a gente vai conversar hoje um pouquinho, a Prova Nacional Docente, que é a seleção para o ingresso na docência. Temos também a alocação de professores, que é como se fosse o mais médicos da educação, então professores que vão para regiões com carência, tanto de áreas de conhecimento, mas também onde não chegam esses professores. Por enquanto, esse eixo está voltado para a rede estadual, então hoje a gente não vai dialogar tanto, temos previsão para um futuro, depois implementar também para as redes municipais. Disponível também temos a Formação Docente, é um site que reúne todas as ações formativas que o Ministério da Educação disponibiliza, os portais, o Avamec. Então, esses cursos eles são reunidos e disponibilizados no portal de formação Mais Professores, e temos o eixo também de valorização, que aí fala sobre o reconhecimento Mais Professores, o voucher de R$3.000 e a Carteira Nacional Docente, que eu prometo que eu vou trazer aqui para tirar algumas dúvidas, que eu sei que vocês devem receber muitos questionamentos dos professores. Então, agradeço também a participação e vocês estarem aqui até esse momento. Eu garanto que a gente vai trazer aqui algumas informações que vão ser importantes para vocês. Começando, então, sobre a Prova Nacional Docente. Qual que é o nosso contexto hoje, a realidade de seleção de professores? E aí, seleção de professores para o ingresso na carreira.
Nas redes municipais, os concursos públicos são realizados a cada 7 anos e meio. É um período muito longo para realizar um concurso público. E qual que é uma das principais dificuldades disso também? Realizar um concurso, a gente sabe que não é barato. Mas fazer um processo seletivo temporário, também não. Porque, não sei se vocês já pararam para pensar também, hoje de manhã falando sobre essa parte dos recursos e a eficiência, todo o tempo que é investido para fazer uma seleção temporária. Então, mobiliza-se a equipe toda de recursos humanos, faz a seleção de professores, seleciona os professores, passa o ano todinho fazendo formação continuada com esse professor. E no final do ano, acaba o contrato. Ou então renova por mais um. E aí, no final das contas, a gente tem, então, profissionais que acabam tendo essa rotatividade muito grande nas salas de aula, e a gente não consegue garantir também a aprendizagem dos estudantes, porque a gente não tem esses professores sendo formados e ficando nas escolas, ficando na sala de aula, na rede de vocês. A Prova Nacional Docente, ela vem como esse instrumento para apoiar a seleção. Por quê? Além de apenas realizar a seleção, mais da metade dos municípios brasileiros, quando fazem algum tipo de processo, não utilizam critérios que sejam objetivos no sentido de não olham para a qualidade desse profissional. Às vezes olham só para uma avaliação de títulos, olham ali só para o tempo de experiência que esse professor tem, e muitas vezes são municípios pequenos que não conseguem ter o recurso para fazer uma prova objetiva, uma prova discursiva. Então, a Prova Nacional Docente, ela vem para apoiar essa seleção dos professores. E aí, o que a gente destaca? Ela está bem alinhada com o Plano Nacional de Educação. Então, ela já está prevista, tem ali uma das estratégias, a estratégia 17, ela fala exatamente sobre os profissionais da educação básica, e está previsto, então, a aplicação periódica desse exame para os professores. Então, agora a gente já tem essa garantia, essa certeza que a prova ela vai acontecer. Ela está prevista no PNE, então, e agora já é lei o Mais Professores, também como uma das ações previstas. Quem aqui já tinha escutado falar da Prova Nacional Docente? Conhece? Ah, bacana. Talvez muitos de vocês tenham ficado ali um pouco desconfiados ano passado. Será que vai acontecer? Será que vai ter esse resultado? Como que vai ser? Então, agora a gente já sabe. É lei, vai acontecer todo ano a Prova Nacional Docente. E está bem alinhado com o PNE. Então, também em diálogo, né, com o tema desse fórum, é importante que a gente pense nessas ações articuladas. O objetivo da PND, então, principalmente apoiar os municípios para essa seleção qualificada dos professores. O professor ele também recebe um boletim, então ele consegue fazer uma autoavaliação e apoiar também nas políticas públicas que vão ser desenvolvidas para a formação continuada de professores. O que é importante, que eu espero que todos aqui saiam sabendo minimamente, a PND não é um concurso público, não é o CNU docente, não é uma seleção unificada de professores. E aí vamos parar para pensar, na autonomia dos municípios, não faria sentido o governo federal fazer a seleção dos professores para vocês, né? Cada um de vocês tem autonomia, e é importante que tenha, porque vocês conhecem o território, de estabelecer quais vão ser os critérios, qual é a legislação local para que esse professor ocupe um cargo. Então, é importante que se tenha o edital da rede, do município. Então, o que a gente oferece é esse exame que o professor realiza, e aí a gente pode associar com o Enem dos professores. Então, o professor faz o exame e recebe uma nota. E é essa nota que ele pode utilizar nos diferentes editais, nos processos seletivos. A nota dele vai ser válida por até 3 anos, então ele pode participar de vários processos ao longo desse tempo. E quem que pode fazer a prova? Bom, os estudantes habilitados para o ENAD das licenciaturas, então são aqueles que estão concluindo as licenciaturas, eles precisam fazer a PND. A PND ela é a parte teórica do ENAD das licenciaturas, então eles já teriam que fazer para poder se graduar. E outros profissionais da educação que tenham interesse em participar de um processo seletivo. Podem se inscrever também. Profissionais do magistério não têm nenhum tipo de critério habilitatório
para se inscrever e realizar a PND. Como que a prova funciona? Ela tem duas partes, então uma primeira com o foco na formação docente, com 30 questões objetivas e uma questão discursiva, e depois um segundo bloco com 50 questões focadas em um componente específico. Esse componente o professor escolhe no momento da inscrição. Para esse ano, temos 21 áreas de avaliação. O professor ele pode escolher uma dessas áreas, porque as provas são realizadas todas no mesmo dia. Então, a gente teve aqui a inclusão de 4 áreas, e a gente sabe que está com um foco muito maior na educação regular, mas no ano passado a gente teve mais de 100 editais publicados, em que a gente consegue, então, por exemplo, falando de educação especial ou educação indígena, como que pode ser feita a seleção. Então, há uma articulação também, a gente tem editais que, mesmo com a PND, conseguiram compor critérios para selecionar os professores. A PND ela não vem resolver tudo sozinha, mas ela, com certeza, já dá um bom avanço. Esse daqui é um modelinho do boletim de desempenho do participante, para que vocês consigam ter uma ideia de como que vai chegar essa nota e como que vocês podem utilizar. A nota ela é de 0 a 100. Então, essa é uma das possibilidades, vocês podem utilizar como um critério classificatório para dentro do edital, e o INEP disponibiliza também padrões de desempenho. Abaixo de 50 pontos é considerado um professor não proficiente, acima de 50 até 70 é um professor de nível básico, e acima de 70 é um professor adequado. E aí tem toda a descrição do que seria cada um desses níveis de desempenho. Então, o MEC e o INEP não falam se esse professor está ou não apto para o exercício da função. Quem vai falar se pode ou não ser utilizado, se esse professor vai ou não ser convocado, é o edital de vocês. Vocês vão estabelecer qual o critério que vai ser utilizado. E aí, como que funciona? Eu vou passar bem breve por esse daqui, porque depois a gente vai ter uma série de encontros técnicos a ser realizados também com as equipes de vocês, para a gente poder trabalhar e fazer a construção do edital ao longo do ano. É importante que seja feita a adesão. Então, o processo seletivo de vocês, ele precisa ter toda etapa de autorização, como um processo precisa, mas vocês também devem fazer a adesão à prova nacional docente. Depois, o planejamento e a comissão de seleção. Então, nesse momento, deve ser considerado como que a prova vai ser utilizada, se vai ser um processo simplificado, se vai ser um concurso, e a comissão de seleção ser instituída. Dependendo, vocês podem ou não fazer a contratação de uma banca, e aí fica muito a critério da rede definir. Essa etapa ela não é obrigatória. E a seleção local, que é quando vocês publicam o edital de vocês e disponibilizam, então, os resultados. Nesse momento, vocês acessam o sistema do INEP e compõem, então, o resultado com a nota da PND. Ano passado, a gente teve 22 redes estaduais que fizeram a adesão, 18 capitais, 1.490 municípios. Ao todo, foram 1.530 entes que fizeram adesão. E aí, agora, vocês viram também a colega do MEC. O pessoal do MEC, a gente adora adesão, né? Adora falar, política, vocês precisam fazer adesão no CIMEC. Ano passado, aliás, o CNCA, que está aí bem recente, foi aqui em São Paulo com 85% dos municípios que receberam algum selo. Então, foi um número bem bacana e quase, enfim, chegaram aí muito próximo da totalidade dos municípios. E para a PND, eu vi que muitos conheciam, mas eu não tenho certeza se talvez pela insegurança a gente não teve uma adesão tão grande no ano passado. Foi em 30% aqui dos municípios de São Paulo. 193, sendo que 16 redes, de fato, depois de terem feito a adesão, utilizaram em processos seletivos. Inclusive Bertioga, Nova Europa, outros municípios que eu vi por aqui também, utilizaram e fizeram a contratação de professores com a nota da PND. Então, esse ano a gente está aqui nesse espaço importante com vocês para aumentar esses números, mas não só pensando na adesão, mas pensando na qualificação dos profissionais que vão estar na sala de aula. Então, como que vocês fazem a seleção
para garantir que tenham bons professores com os estudantes de vocês. E aí, quais são as etapas? Já está aberto a adesão no CIMEC. Essa etapa de adesão, ela vai até o final de maio. Então, vocês podem entrar, fazer a adesão. A adesão ela é feita pelo login do dirigente. Depois que encerrado o prazo de adesão, o MEC vai divulgar uma lista com todos os municípios, os estados que fizeram adesão, com o seguinte intuito: garantir o princípio da publicidade e da isonomia para concursos públicos e para processos. Então, o professor que tiver interesse em participar de um processo seletivo, ele vai estar ciente, com essa lista pública, de que vocês vão poder utilizar essa nota para compor o edital. Isso é importante para garantir que o edital de vocês não vai ser impugnado, que ele não vai ter algum problema jurídico voltado a algum professor falar que não sabia que a PND ia compor o edital como um dos critérios. As inscrições para os participantes vão abrir em junho, então, em breve, o INEP vai disponibilizar o edital para os participantes. Ano passado, a taxa de inscrição foi de R$ 85, sendo que esse professor ele faz a avaliação, o exame, e ele pode usar esse resultado por até 3 anos. Então, acaba sendo até diluído um pouco esse valor. A prova vai ser realizada em setembro, e a gente tem a certeza desse ano de que a prova ela vai ser realizada. Ano passado, a gente sabe que teve uma questão com a aplicação da prova. Isso foi muito pequeno, embora a mídia tenha... enfim, a gente sabe que acaba repercutindo bastante, mas foram 9 escolas, dentre das mais de 2.000 em que a PND foi aplicada. Então, teve toda essa segunda aplicação para garantir também a qualidade e todo o critério de transparência no exame. Os resultados vão estar disponíveis em dezembro, então aqui é importante que o cronograma de vocês esteja alinhado, e quando a gente fala na adesão da PND e no uso dessa nota, é para a convocação dos professores para 2027. A adesão, então, ela é feita pelo dirigente no CIMEC, mas ela não obriga que vocês utilizem a PND em todos os processos seletivos. Também, se for feita a adesão e não for utilizada nesse ano, não tem nenhum tipo de sanção. A proposta realmente é que a adesão seja feita, vocês tenham tempo para se preparar e venham a utilizar. O professor ele também não vai ser prejudicado, porque ele pode utilizar essa nota em outras redes. Quem já fez a adesão em 2025, é importante que também acesse o CIMEC. Lá, vocês vão manifestar o interesse em permanecer com a adesão feita. E depois disso, a adesão ela é válida por tempo indeterminado. A gente vai ter um espaço para cadastrar os editais que vão ser publicados por vocês. Esse ano o Ministério está com uma proposta de realmente dar uma publicidade para os editais que utilizem a PND. Então, esse foi um dos pedidos muito grandes que os professores nos fizeram. A gente teve mais de 1 milhão de professores inscritos na PND do ano passado. Só aqui em São Paulo foram 250 mil professores. Então, são muitas pessoas que hoje já têm essa nota, esse boletim disponível, e estão esperando para participar de um processo seletivo. Quem não fez a adesão ainda, também acessa o CIMEC, lê o termo de adesão, e então vai estar ali apto, e a gente vai fazer a divulgação posteriormente da lista das pessoas, dos entes que fizeram a adesão. O que é importante e que a responsabilidade ainda é de cada um dos municípios? Publicar o seu próprio edital. É no edital de vocês que vai estar previsto os critérios, as vagas, os cargos, como que ingressa, quais são os requisitos. Então, isso ainda é determinado por vocês, claro, de acordo com a autonomia de cada um dos entes. E a PND, a proposta é que ela seja utilizada como etapa única ou complementar. E aí, complementar porque muitas vezes tem uma especificidade, alguma prova de história de conhecimento local que precisa ser feito. O objetivo é que ela venha a substituir aquela etapa de provas objetivas e discursivas. Então, a gente sabe que, como muitos municípios, às vezes, não conseguem dar conta, não conseguem ter recursos para fazer esse tipo de etapa,
a PND ela consegue apoiar nessa seleção. Então, ela vem como essa etapa de prova objetiva e discursiva para que vocês consigam se concentrar em outras etapas de seleção, como, por exemplo, a prova prática. Então, para a gente garantir que vai ter bons professores, não é só por meio da PND, mas precisam de outras competências sendo avaliadas. E essas outras etapas, cada um de vocês também definirá no edital. Aqui um pouquinho da jornada do candidato. Então, como que funciona para o professor? Ele estando interessado em participar de um processo de seleção, ele verifica se esse processo vai utilizar a PND. Se for utilizar a PND, então ele vai precisar seguir 2 caminhos. Primeiro, ele vai se inscrever na PND, ele realiza a PND e vai receber uma nota. E é essa nota que ele utiliza para participar do processo de seleção. Ainda, ele deve se inscrever no edital de cada uma das redes que ele tenha interesse. Então, aqui, o professor ele faz essas 2 inscrições, tanto na PND quanto no edital da rede, e o edital que vai prever cada um dos critérios. Esse daqui é um modelinho de como que o sistema de resultado do INEP vai disponibilizar para vocês. A partir do edital de vocês, coletem o CPF dos professores, colocam ali no sistema. E o sistema vai devolver uma planilha com as notas dos professores. Não vai ter um botão aqui para vocês colocarem, eu quero saber os professores do meu município. Não, a gente recebeu muitas dúvidas assim. Não faz nem sentido, né? Pensando também em LGPD, pensando que o professor ele tem que manifestar interesse em participar do edital de vocês, que vai ter critérios específicos. Então, aqui é o sistema e vocês precisam fazer a abertura do edital de vocês para ter acesso aos resultados dos professores. Sumarizando aqui, e aí eu prometo que eu já estou encerrando para a gente poder passar rapidinho pela parte do reconhecimento. A PND, ela não substitui o processo seletivo da rede, ela não é limitada para os concursos públicos e a participação é voluntária. Não tem nenhum tipo de sanção, caso não seja feita a adesão, ou mesmo se for feita a adesão e a PND não for utilizada. Vocês devem, então, formalizar essa adesão até o final de maio, e o resultado para os professores pode ser utilizado por até 3 anos. Ainda, além dessa ferramenta que o MEC vai disponibilizar para vocês, que é esse exame nacional, a gente também tem um guia de apoio técnico que já está disponível. Então, ali tem toda essa orientação, tem parte aqui desses slides que eu usei com vocês. E também a gente vai realizar encontros técnicos mensais. Então, as equipes técnicas de vocês podem participar desses encontros, que a gente vai fazer todo um processo de construção do edital. A gente já tem agora essas boas práticas, as redes que fizeram. Então, a gente tem essa ideia de ter esse momento de troca, construir o edital com vocês e tirar as dúvidas, fazer esse atendimento individualizado na medida do possível também. Aqui um pouquinho dos normativos. Eu vou disponibilizar depois esse material para vocês. Essa é a nossa comunidade do WhatsApp. Lá a gente vai divulgar as datas desses encontros técnicos e também outras informações, não só da PND, mas do programa Mais Professores como um todo. Eu vou passar agora bem rapidinho sobre essa parte do reconhecimento e da carteirinha, que eu sei que muitas vezes está gerando muitas dúvidas para vocês, os professores aperreando a vida de vocês, querendo saber, porque não conseguem tirar a carteirinha. Então, aqui, o que é essa ação do reconhecimento? Aqui em São Paulo, a gente teve mais de 300 municípios contemplados com essa ação. Foram as escolas com os melhores resultados no IDEB, e aí considerando um recorte geral, mas também um recorte para aquelas escolas mais vulneráveis. Os professores, que foram até 100 mil professores no Brasil, foram, então, declarados por vocês no CIMEC. Então, as redes que tinham, né, essas 310 redes que tinham os professores contemplados, fizeram a indicação dos nomes no CIMEC, de acordo com o Censo Escolar 2024. Então, essa ação já foi encerrada. Provavelmente, se vocês estão achando um pouco estranho, talvez o seu município não tenha sido contemplado, porque a gente fez o contato direto com as redes para que essa ação pudesse ser realizada no prazo até fevereiro.
E agora esses professores, eles estão habilitados, então, a solicitar um voucher de até R$ 3.000 para a aquisição de aparelhos eletrônicos. Essa solicitação é feita no mesmo sistema da solicitação da Carteira Nacional Docente. E aí é que vem. Bom, o desafio, muitas vezes, para obter o voucher, acaba nem sendo o acesso ao sistema, mas a carteirinha. Então, quais são as bases de dados utilizadas e como que é possível, então, fazer a correção? Ali a gente tem as bases que são de responsabilidade das redes de ensino fazerem a atualização, que basicamente é no e-social. Então, o Cadastro Brasileiro de Ocupação precisa estar atualizado e o professor precisa estar cadastrado como docente. Isso é muito importante. A gente sabe que, às vezes, tem professores que não estão declarados como docente e isso acaba, na hora de cruzar os dados, invalidando. E é por isso que aparece um erro lá para o professor. O professor não atende os critérios mínimos, o professor não tem um vínculo. Ele precisa estar cadastrado e ter um código específico que está disponível nessa portaria para que, então, ele possa conseguir fazer a solicitação. A última remuneração no e-social também precisa estar atualizada. De responsabilidade do professor, a gente tem a atualização no INSS e a atualização no site da Receita Federal. Então, esses daqui, o professor faz a atualização. Ah, puxa vida, mas o professor já atualizou, a minha rede já atualizou, já fui na prefeitura, já está tudo certo, e mesmo assim a carteirinha não está disponível. Demora um pouquinho o nosso sistema. Então, as redes têm até o dia 15 para fazer toda essa atualização. E depois que é feito, então, a DataPrev faz a coleta dos dados, trata os dados e só então que disponibiliza uma nova base com os dados verificados. Então, o professor só vai conseguir fazer uma nova solicitação após a atualização dos dados no dia 1º. Então, é importante vocês terem ciência dessas datas. Atualizem os dados até o dia 15 e o professor ele vai poder fazer nova solicitação no dia 1º. E então, vocês podem ficar tranquilos e falar, puxa, já atualizei. Espera um pouquinho, dia 1º, vocês tentam fazer a solicitação novamente. Aqui tem, então, só o mesmo resumo ali de quais são os erros possíveis e como corrigir cada um deles. Os nossos canais de atendimento, os canais de atendimento do reconhecimento. Então, tem para a carteirinha. Do reconhecimento, a gente tem os canais da CAPES, do Banco do Brasil e da rede também aqui, que pode ser feito esse contato. Vocês podem entrar em contato com a gente direto. Eu vou deixar aqui o nosso QR Code da comunidade, para que vocês possam acessar também, e lá vai estar disponível. Bom, então, falando um pouquinho dessa política do Ministério da Educação, mais professores, ter bons professores, não é a única ação, mas ela é, com certeza, uma ação fundamental para a gente garantir uma educação de qualidade para os nossos estudantes. Contem com o Ministério da Educação para a gente fortalecer a docência, para a gente fortalecer a atuação desses profissionais que são tão importantes para que a gente tenha os nossos estudantes com uma aprendizagem garantida na sala de aula. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Mariana, suas contribuições. Realmente, este foi um programa que deixou a gente um pouquinho com o cabelo em pé. Reconhecemos a importância, mas a incompreensão de como ele funciona impactou muito no nosso dia a dia, principalmente nas expectativas dos nossos profissionais da educação em relação a isso. Então, ampliar os canais de comunicação para que a gente possa, cada vez, ter mais informações e instruir melhor os nossos professores, vai ser fundamental para o sucesso dessa e de tantas outras políticas.